Olá a todos que nos acompanham. Está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer a história do Jair Maia, que foi aprovado no concurso da Receita Federal para o cargo de auditor fiscal. Então, seja muito bem-vindo, Jair, e já pode começar se apresentando para quem está assistindo a gente. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Jair. Eu sou aqui de Fortaleza, Ceará. Sou formado em Direito na Universidade Federal do Ceará e consegui ser aprovado no concurso de auditor da Receita. Ah, legal, Jair, mas como que você ingressou aí no mundo dos concursos públicos? Você já tinha como objetivo a Receita? Você fez outros concursos antes? Como tudo começou? Pronto, minha história é bem engraçada, né? Assim, na minha família eu não tive muita referência de formação, porque meus pais não são formados. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já fui logo trabalhando, então passei boa parte da minha graduação em escritório, estagiei na AGU durante um bom tempo, mas assim, minha vida foi para o lado da advocacia, certo? Quando chegou no final da minha faculdade, que eu fiz o AB, e recebi uma proposta de emprego, de efetivação no meu estágio, eu meio que, assim, não foi tão atrativa a proposta. Eu falei assim, não vou ficar em casa, vou estudar. E a minha sorte é que também tinha vários colegas de faculdade que já estavam entrando nesse mundo do concurso. E começaram a me dar várias dicas, né? Eu parei tudo, meio que parei minha vida para deixei de trabalhar só para estudar. Comecei isso em 2014. E eu comecei meio perdido, né? Como todo concurseiro, eu não sabia o que fazer, apesar de gostar muito de direito tributário. Foi quando eu comecei a pesquisar os cargos. Algumas áreas jurídicas me interessavam, como procuradoria, mas eu tenho um tio que ele é auditor da Receita. Quando eu fui vendo, fui estudando que um auditor da Receita, eu falei, pô, é isso que eu quero para minha vida, trabalho de direito tributário, é bem bacana. Foi quando eu comecei a estudar efetivamente, que foi no comecinho para metade de 2014. E aí, desde então, você veio esse período todo estudando para o concurso da Receita, então, já para o cargo de auditor fiscal, né? Pronto, é como eu falo para todo mundo. Eu estudo para esse concurso há 8 anos. Foram 8 anos estudando só para a Receita. Eu tive sorte que no decorrer do caminho eu passei para o atual cargo que eu ocupo, né? Eu sou policial civil aqui no Ceará, passei no começo de 2015 e assumi em 2016. Então, desde lá eu sou policial civil, consegui conciliar estudo e trabalho. Mas eu só estudava para a Receita. Só estudava para a Receita porque, tipo, era o concurso que eu queria, era meu sonho. Então, em nenhum momento eu mudei o foco, eu tentei. E isso que, teoricamente, algumas pessoas falaram, né? Isso me ajudou muito. Eu acabei me transformando num especialista em Receita Federal. Uhum. E como que você organizou o seu planejamento de estudo para ser esse especialista em Receita Federal? Você tinha algum método ali que você adotou? Quantas horas você estudava por dia ao longo desse período? Quantas matérias você estudava? Como que você fazia a divisão? Paulo, assim, no começo eu não sabia estudar direito. O meu estudo era muito ruim. Porque, assim, eu tinha muita disponibilidade, tinha disciplina, mas eu não tinha organização. Eu não sabia organizar direito o que estudar, como estudar, minhas revisões, que aquilo é essencial, e principalmente questões. Eu meio que subestimava questões, né? Então, durante 3, 4 anos, eu estudei de uma forma que não foi muito efetiva e que meu rendimento não era tão bom. Quando foi mais ou menos 2021, depois que eu tive uma reprovação muito séria, que foi isso que mudou muito, né? Porque, tipo, como eu só estava para a Receita, teve em 2021 um concurso da Polícia Federal. Aí eu tinha acabado de casar, minha filha tinha acabado de nascer, eu falei, não, vou fazer esse concurso para garantir mais alguma coisa para a Receita vir. E infelizmente eu acabei reprovando na Receita por uma questão. E ali foi um divisor de águas para mim, certo? Aí foi quando eu procurei ajuda e entrei numa mentoria. E, cara, mudou muito minha forma de estudar. A pessoa que me ajudou, ela, tipo assim, ela cuidou tanto do meu estudo como da minha cabeça, né? Porque, tipo, eu tava num momento tão difícil que eu achava que eu não passaria para o concurso. É, por causa dessa reprovação na PF, né? E problemas que eu tive. Então, ela falou, ó, teu nível tá bom, vai para auditor, não precisa fazer para analista. Vamos aqui estudando, que você vai ver que vai dar certo. Então, foi todo o processo de 2021 até a prova. Com o meu trabalho, eu dividia meus horários de uma forma que, tipo assim, no pré-edital, eu conseguia fazer de 5 a 6 horas por dia de estudo. Já no pós, não. No pós é aquela loucura. Não tinha horário. Toda hora que eu tinha livre, eu estava estudando. Então, fazia minhas obrigações de casa, trabalhava, mas a hora que eu tinha, eu estava estudando. Então, aquele negócio, pouco cedo não teve Natal, não teve Ano Novo, não tinha feriado. Final de semana era uma saidinha ali ou pouca, mas em regra era estudando. E aí, com uma filha pequena também, né? Você comentou. Então, isso já tornava mais difícil, né? Você tinha que lidar com essa rotina de casa, né? E ainda
continuar estudando até com esse fato que te desmotivou lá atrás, né, com a reprovação, né? Isso, é. A questão da minha filha também é muito boa, porque assim, a minha esposa também é servidora. Então, ela meio que entendia todo aquele processo que eu estava passando e ela apoiava muito, sabe? Mas o fato de você. É aquele negócio, não é impossível. Você trabalhar, estudar, ter uma filha, não. É difícil, é. Claro, mas assim, se você souber organizar tudo bem direitinho, dá tranquilo para fazer. Legal. E como foi que você conheceu a estratégia? Hoje a estratégia foi bem engraçada, né? Porque, como eu estudava muito tempo para receita, eu peguei aquela transição das aulas presenciais para o ensino EAD e PDF. Eu ainda cheguei a fazer alguns cursos presenciais aqui em Fortaleza, mas em 2015 eu conheci o Estratégia. Então, como eu costumo dizer, eu sou do tempo que o professor Ricardo Vale dava aula de direito aduaneiro. Meu professor de aduaneiro fala que foi ele. Quando eu conheci o Estratégia e eu vi a dinâmica do meu estudo por meio do Estratégia, melhorou muito, porque assim, como eu sou formado em Direito, eu conseguia dividir muito bem os PDFs e as videoaulas, por exemplo. Eu não estudava, eu não assistia videoaula de aula de Direito. Eu já partia para os PDFs, questões, que eu já tinha uma facilidade, eu já tinha visto basicamente tudo aquilo na faculdade, entendeu? Aí, como eu falo, Direito aduaneiro, eu nunca vi na faculdade. Então, eu assisti às aulas do professor Ricardo, e do professor Felipe, né, agora depois de um tempo. Agora, aquelas questões, aquelas matérias críticas da Receita, que o pessoal do direito tinha zero base, eu era videoaula pura e PDF, que era estatística, economia, raciocínio lógico, administração, algumas matérias de administração geral e pública que eram bem complicadas, eu acabava tendo que assistir videoaula para pegar uma base para depois o PDF. Então, você utilizava as videoaulas para essas matérias que você tinha menos afinidade, né? Mas, de um modo geral, você preferia Isso. PDF, certo? Isso, preferi o PDF. O PDF tornando bem mais rápido, mais dinâmico. Mas assim, aquela questão, quando eu não tinha base nenhuma, eu priorizava começar pela videoaula para ter Uhum. um norte, depois eu partia para o PDF. Nos meus últimos 2 anos de estudo, eu basicamente fiquei só no PDF. Legal. E qual o método de revisão que você utilizava? Como eu te falei, né? Eu passei um tempo estudando de forma muito errada, certo? Então eu fazia resumo. Não estou dizendo que fazer resumo é uma forma errada, mas perdia muito tempo. Então eu vi que não era tão efetivo. Pronto. Só que, mais uma vez, o estratégia veio e salvou minha vida. No final, todo PDF de estratégia ele tem um resumo estratégico. Então, eu usava os resumos estratégicos para fazer minhas revisões. Então, eu fazia um ciclo de estudo que, quando chegava a hora certa, eu ia lá para os resumos estratégicos, dava umas lidas, fazia questões. Então, basicamente, minhas revisões eram resumo estratégico e questão, certo? Uma matéria ou outra, quando eu vi que estava com dificuldade, é que eu fazia todo um estudo doutrinário novamente para ver, aparar algumas arestas, alguns buracos que estavam na preparação. Uhum. E você tem uma ideia de quantas questões você chegou a fazer? E em 2000, eu comecei a fazer controle mesmo de questões em 2022, certo? Então, meu pré-edital, de janeiro de 2022 até de dezembro, antes do edital, eu cheguei a fazer 13 mil questões, que era uma forma mais light, tranquilo. Só que no pós-edital, foi uma forma tão mais pesada de estudo, que, assim, eu já tinha terminado boa parte do edital, né? E como vieram 3 matérias novas, que foi inglês, economia e contabilidade pública, eu tive que fazer uma base teórica nisso, que eu não tinha visto. Então, assim, mas o resto das matérias eu basicamente só fazia revisar e fazer questão. Então, no meu pós-edital, eu cheguei a fazer 8 mil questões, nos 3 meses, né, de dezembro a março. Então você passou a controlar também, né? O que é muito bom, né? Isso. Não, assim, você ter o controle das questões é bom, que você tem um norte, e você passa a avaliar seus pontos fracos, seus pontos fortes. Isso ali foi essencial, principalmente na hora de fazer a minha estratégia de prova. Que, tipo assim, a prova da Receita é uma prova muito mais de estratégia do que conhecimento. Eu vi muita gente boa acabando sendo eliminada porque não acertou a estratégia na hora da prova. E você acha que o estratégia te ajudou na sua aprovação? O material do estratégia, ele era muito bom e atualizado. E até eu digo assim que a questão 2 da discursiva, eu devo graças ao professor Hermes, que eu vi uma semana e meia antes. Assim, como eu te falei, eu sou formado em Direito, então eu focava muito nas matérias que eu não tinha afinidade, e o Direito eu basicamente revisava. Só que quando eu fui uma semana e meia antes da prova, eu fui estudar em probidade administrativa.
E como eu teoricamente já sabia, eu fui direto para as questões. Eu comecei a errar algumas coisas. Rapaz, eu estou errando muito, o que é que está acontecendo? Quando eu fui ver, ó, no final de 2021, teve uma reforma da LIA. Cara, eu só sei que eu peguei essa aula do professor Everest, eu passei mais de 4 horas lendo o PDF inteiro, de uma ponta a outra. Marquei ele todinho. Eu não consegui assistir na hora da verdade, teve vários colegas que falaram que na hora da verdade ele destrinchou a questão, só que como eu estava tão focado fazendo questão, eu acabei perdendo. Mas o PDF dele me salvou, que foi justamente de Lia e, tipo, eu consegui fazer uma boa questão, dois, que foi que me colocou nas vagas, né? E se você pudesse dizer o que que estratégia significa para você, o que você diria? Cara, nesse mundo hoje, né, de acesso à informação muito fácil, eu digo que o estratégia, ele não é só um mero facilitador, certo? Ele vai, além de facilitar, ele aprimora teu estudo. Então, por exemplo, quando você está muito bom na matéria, cara, sempre tem um bizu a mais, tem um diferencial que a estratégia tá, uma jurisprudência super atualizada, foi o que aconteceu comigo aí, a questão não foi nem a jurisprudência, mas a mudança da lei que, tipo, se eu não tivesse acompanhado, se o estratégia não tivesse atualizando o material constantemente, eu teria perdido uma questão, porque foi uma questão, tipo assim, muito nova e muito específica. E todo mundo foi para a prova da Receita pensando numa prova totalmente diferente daquela que ela foi, né? Então, assim, o estratégia, ele facilitou muito a minha vida e ele meio que deixou o meu estudo mais fino, mais refinado e melhorou muito. E, Jair, o que que você enfrentou de dificuldades ao longo desse período? Você falou sobre a sua reprovação lá atrás, né? Em algum momento, durante esses anos todos que você vem estudando, você chegou a pensar em desistir e realmente desanimou? E o que foi que te fez seguir em frente? O primeiro obstáculo foi sair de trabalho, né? Parar de trabalhar só para estudar. Eu já ouvi muita coisa. Pô, eu não faria isso. Fez uma carreira toda na advocacia, para quando chegar na hora, parar tudo e prestar para concurso. Então, escutei várias críticas, certo? Só que graças a Deus, com pouco tempo eu passei no concurso que eu estou atual, então eu parei de escutar isso. Mas aí depois vieram outras críticas. Pô, você é formado em Direito, e tu estuda só para Receita, cara, esse concurso é lenda, não vai sair, muda o foco. E eu escutava isso várias vezes. Eu falava, cara, é meu sonho, eu vou fazer um concurso que eu não tenho a menor afinidade, sair do meu estado para um canto que eu não me senti bem. Eu prefiro me preparar para a Receita e sair para a Receita. Então, assim, durante 4 anos eu escutei isso. Esse concurso não vai sair, tu tá perdendo tempo, poderia estar fazendo outras coisas formado em Direito. E assim, eu não vou te dizer que desistir não, mas dava uma desanimada, certo? Assim, né, à toa que teve uns momentos que eu passei dificuldade que eu não desanimei, mas assim, não desisti, perdão, pensei em desistir, mas eu desanimei a ponto de falar assim, cara, eu acho que não vou fazer para auditor, que eu acho que não passo quando sair, vou fazer analista, mas, assim, graças a Deus eu tive um suporte muito bom da minha família, né? Minha esposa, minha mãe, meus colegas de trabalho falaram, cara, vai, insiste que dá certo, que uma hora vai dar certo. Não tem, o caminho é esse. E eu vou te dizer, a pessoa que mais me motivou, assim, não deixou de desistir, ser sincera, é minha filha, né? Ela nasceu ali, eu acho que ela falou assim, ó, tá aqui, ó, que faltava de motivação para ti, acho que Deus pegou assim e botou, tô te dando, agora é só tu estudar. E qual foi o melhor momento, né, desde o começo que você começou a estudar, né? Acho que foi esse momento da aprovação, né? O momento mais feliz de todos foi ver o seu nome lá na lista de aprovados. Como é que foi essa sensação para você? É porque, assim, é como eu falei uma vez, né, para um colega meu, eu falei, cara, enquanto a PF não foi meu dia, que, tipo assim, não foi meu dia, eu não passei por uma questão, aquela famosa prova de estatística desestabilizou total, acabou com o meu emocional, que eu fiquei ruim, eu costumo dizer, eu fiquei muito ruim. Mas quando eu fui para a prova da Receita, eu saí da prova de um jeito e falei assim, cara, eu acho que foi a minha prova, foi o meu dia. Eu fiz a estratégia bem direitinho. Eu fiz todo aquele meu ritual de prova. Eu saí de casa, não levei celular. Foi algo que foi sensacional. Eu passei o dia inteiro da prova sem celular. Então, enquanto estava todo mundo na hora do almoço, mexendo em celular, vendo, atordoado com a prova, eu estava só almoçando, concentrado para a prova da tarde. Eu não sabia se tinha sido ruim para todo mundo, se tinha polêmica ou não tinha polêmica, eu estava só concentrado para a prova da tarde. Quando foi a prova da tarde, aconteceu, aí vem o direito, a prova da tarde era basicamente direito, então eu estava mais confortável.
E quando vem a discursiva, eu costumo dizer, cara, quando a prova é para ser para você, é para você. Viu a questão de ler do professor Herbert que eu tinha estudado uma semana e meia antes. E a questão um que foi uma das questões mais polêmicas, né? Que é uma questão muito específica. Então, tipo assim, eu estagiei na AGU, estagiei no escritório de advocacia. Então, a questão um foi basicamente o que eu fiz nos meus 2 anos de estágio. Então, assim, eu saí da prova falando assim, cara, eu acertei a questão. Eu acertei. Então, e quanto nos grupos do WhatsApp, a galera tava, cara, a resposta é essa, a resposta é aquela. Eu, cara, é isso. E quando saiu o gabarito definitivo, aí foi alegria total. E eu costumo dizer, eu estudei ao longo dos 8 anos para a Receita, né? E até a minha aprovação foi parecido, porque foi aos poucos. Quando eu passei na primeira fase, eu não passei tão bem colocado. Dos 690, eu passei 261 na ampla, né? Então, eu estava fora das vagas por 2, 3 pontos. A minha discussível foi tão boa que me colocou para dentro das vagas. Eu acabei pulando mais de 160 posições. Então, assim, cara, a sensação é incrível. Principalmente que eu estava aqui em casa, estava só eu e minha filha, não sabia se o que é que eu faria. Eu só sei que eu me abracei com ela e comecei a chorar. Foi algo bem bacana mesmo. E você tem alguma dica especial para que você usou, né, na sua preparação para a discursiva, que inclusive foi o que te salvou aí? A discursiva, assim, além do curso, né, que o Estratégia da Discursiva de PDF, que eu fiz ele todo, li todo, peguei todas as dicas, como eu sou formado em Direito, eu fiz OAB, certo? Então, eu já tinha uma certa experiência de prova da FGV. E, assim, eu tenho até um colega que também é aluno do Estratégia, a gente trocou uma ideia no pós-prova, né? E o consenso da gente foi o seguinte, cara, a gente fez 5 anos de faculdade de Direito na universidade pública. 80% das minhas provas de faculdade foram discursivas. Então, assim, para escrever eu não tinha dificuldade. Isso eu já tinha certeza. Agora, o problema é que você tem que acertar o espelho da FGV. Então, ao longo desses 3 meses, eu treinava de acertar espelho. Eu pegava várias provas da FGV e fazia os tópicos. Ó, nessa questão ele vai cobrar, o espelho vai cobrar isso, isso, isso. E saía fazendo, tipo assim, não era todo que eu brincava, eu fazia 6 discursivas por semana. Que eu pegava 6 provas de cada matéria, uma prova de constitucional, administrativo, tributário, aduaneiro, e saía tentando acertar os pontos. Claro que eu fazia uma discursiva, que tinha os simulados de estratégia, e eu fazia uma prova na época do simulado, mas em regra, toda semana, eu treinava de fazer esses tópicos. E foi o que me salvou, porque quando saiu a prova, eu peguei a discursiva, eu já destrinchei os tópicos da prova, e eu tenho uma estratégia que é o seguinte: toda vez que você tem uma discursiva, tem alguma coisa da discursiva no caderno de prova. Que teve um item específico da questão que uma questão da prova de direito tributário mencionava. Então, eu aproveitei na minha discursiva. Assim, fiz os tópicos bem direitinho, deixei tudo organizado, fui fazer minhas questões objetivas, depois voltei para a discursiva e escrevi. Tem muito engenheiro, né, na Receita, eu costumo falar. Você realmente, que é engenheiro, tem a dificuldade de escrever, porque você passou a faculdade toda fazendo cálculo, faz um curso de discursiva. Uhum. Porque você precisa, teoricamente, pegar a metodologia de escrever e tal. Mas você que já tem uma facilidade de escrever, cara, você passa assim na frente de muita gente. É só você focar no espelho que dá certo, entendeu? Então foi essa a minha estratégia para a discursiva. Como eu já tinha essa facilidade da faculdade, eu aproveitei para atacar só os pontos do espelho. E não é à toa que quando saiu a minha prova, basicamente os pontos que eu acertei na minha discursiva foi porque eu acertei o espelho. Então foi muito bacana. E isso é de cada banco. Se eu pegar FGV, CESP, FCC, você tem que fazer um estudo prévio. E como eu já tinha uma certa experiência com a FGV, eu consegui ver que era assim e eu fui seguindo essa estratégia e deu certo. Legal, Jair. Então, que bom que você tinha já, né, experiência com isso, já tinha treinado bastante, conseguiu passar por essa etapa, né, e foi salvo, inclusive, por isso. E queria agora que você deixasse, então, uma mensagem final para quem está assistindo a gente, né, seja para os concurseiros que estão começando a estudar para algum concurso, qualquer que seja, né, não exatamente para a Receita, ou para quem já está no caminho, mas está com dificuldade, e aí por isso vem buscar a palavra, né, de quem já foi aprovado. Então, qual que é a mensagem que você deixa? Eu digo para todo concurseiro que o processo ele é difícil e ele é dolorido. Mas no final das contas, vale a pena, certo? Então, tipo assim, não apresse. Não existe aqui.
Vai ter gente que vai passar com 6 meses, 7 meses, 8 meses. Mas eu demorei 8 anos para atingir a prova que eu queria. E consegui. Então, assim, foque, persista. O estratégia, ele dá basicamente tudo que você precisa. Agora, você sabe que você precisa ser efetivo. Você precisa aproveitar bem todas as estratégias. Seja o passo estratégico, seja o resumo estratégico, seja as próprias videoaulas. Que, tipo assim, as videoaulas não estão lá, não é para não ser assistidas. Se realmente você pulou a videoaula, vocês têm certeza que já está com uma bagagem boa para partir direto para o PDF. Mas assim como eu, tem certas coisas que você é deficiente. Por exemplo, eu passei uma faculdade de Direito sem ver nada de estatística. Como é que eu ia começar a estatística pelo PDF? Então, claro que você tem que voltar, assistir a aula e aproveitar. Então, eu digo assim, lute, insista, persista, que no final sempre dá certo. Não pode ser agora, pode ser daqui a uns 3 meses, pode ser daqui a 8 anos, mas no final sempre dá certo. Legal, Jair. Então, muito obrigada aqui pelo seu depoimento, pelas dicas que você deixou para o pessoal. Te desejo muito sucesso, tá? E sempre que precisar da estratégia, estamos à disposição, tá bom? Ok, obrigado, viu, Paulinho? Tchau, tchau. E muito obrigada a todos que acompanharam até aqui também. No nosso canal você encontra outras entrevistas, então continue navegando e a gente se vê numa próxima. Até mais.